tarde, amigos. Donos da bola desta quinta-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, live no YouTube. Em seguida, eu te apresento a nossa pesquisa interativa, que trata desta possibilidade de reforço do Internacional. E o Pedro Oliveira, na Central Band do Esporte, nos traz os detalhes. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Internacional monitora de perto a situação de Dario Benedetto, atacante de 32 anos, que tem contrato com o Boca Juniors. Ele não vive uma boa situação no time argentino. Ele errou 2 pênaltis contra o Corinthians na Libertadores, um no tempo normal e um na disputa de pênaltis. Errou também um gol durante a partida. Ele já não vivia uma boa situação porque tinha brigado com o Juan Román Riquelme, ídolo do clube, que hoje é vice-presidente de futebol do time argentino. E aí a torcida começou a pressionar o Boca por uma liberação do atacante Dario Benedetto. O Inter, sabendo disso tudo, monitora essa situação. Mas tem 2 problemas. Principalmente o problema que é o salário. O jogador ganha na casa de R$900 mil na Argentina e teria ainda impostos, ganharia R$1.100.000 aqui em Porto Alegre. Mas ele deu uma entrevista recentemente na ESPN da Argentina dizendo que não pensou em sair do Boca Juniors. O Colorado teria que convencer o jogador de jogar aqui em Porto Alegre. O Inter tem essa negociação, já entrou em contato com o jogador e com o Boca Juniors. No início dessa negociação ainda não tem nenhuma proposta oficial, mas monitora muito de perto essa situação, tem interesse em contratar o jogador e agora depende muito mais do Boca Juniors e do Dario Benedetto. Vamos colocar a nossa enquete interativa no ar, que é justamente sobre esta possibilidade de o Internacional contratar o centroavante Benedetto do Boca Juniors. Tem que contratar, não importa o valor, contrata, mas reduz salário. Aqui no programa tem um monte que quer reduzir salário. Dos outros, né? Querem reduzir o salário dos outros. Não buscaria uma outra opção. A gente já debate Benedetto e a possibilidade dele jogar no Inter. Olha só, Benedetto. 32 anos, Boca Juniors, 25 jogos na temporada, 12 gols, 1 assistência, passes importantes, foi mal naquele jogo com o Corinthians, comprometeu e acabou assinando a eliminação. Ele é o responsabilizado pela torcida, a eliminação do Boca na Libertadores. Eu sei que se trata de um baita jogador que colocaria o time do Internacional com um prestígio, especialmente no continente sul-americano, muito maior. Mas as virtudes que ele tem não são aquelas que eu acho as mais importantes que o Inter precisa. Eu gosto mais de centroavante, jogador com movimentação fora de área. Exemplos, Nilmar, ou então um amigo do Baldasso, o rapaz que foi para o Corinthians, batizado de Yuri Alberto pelos seus pais. Esses são os jogadores que eu acho que se enquadrariam. Agora, que o Benedetto é melhor do que aqueles que estão no Beira-Rio, eu não tenho dúvida. Baldasso. Pelo amor de Deus, Meneghetti. Irritando o Fabiano Baldasso. Meneghetti, tu tá colocando vírgulas nessa contratação. Eu conversei muito com o Ribeiro Neto hoje de manhã. Gente, deixa eu conversar com vocês. O Benedetto é o melhor centroavante da América neste momento. O Benedetto é o melhor centroavante da América. O Internacional estaria fazendo a principal contratação da sua história se trouxesse o Benedetto neste momento. Eu não dormi esta noite, eu respiro Benedetto desde ontem, quando o Meneghetti trouxe essa informação. Nós estamos prestes a concluir um negócio que, se Deus quiser, vai ser concluído, que coloca o Inter 5 degraus acima de onde está, e onde está ele já é candidato aos títulos. Se o Inter traz o Benedetto, o Inter se habilita em folha timbrada a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Nós estamos neste momento numa encruzilhada para nós decidirmos qual é o nosso andar. O nosso andar de hoje, ele dá chances. O andar onde o Benedetto nos colocaria, nos tornaria favoritos para tudo que nós estamos disputando. A minha vida é Benedetto até esse assunto se encerrar. César. Eu tenho uma frase só. Posso, Meneghetti? Claro. Que beleza. Que beleza, Que beleza, mãe. Ô, Meneghetti, Que beleza. eu gostaria de dizer algumas palavras. Nesse programa de Se tu me entretenimento. falar em relação custo-benefício, eu levanto e eu vou embora. Não, hoje não vai embora. Hoje tu não vai embora. Olha aqui o que te espera. Olha o que te espera. Tem 2 cores. 1.200.000 por ele é a mesma coisa que tu comprar 2 balas no mercado hoje, na relação custo-benefício. Assim, pelo amor de Deus, não bota vírgula. Chega de vírgula, que tá todo mundo ouvindo isso aqui. Tá bem. Deixa eu primeiro que eu sei que eu te amo, Baldasso. Tá. Mas... Em segundo lugar, Vocês vão passar uma sexta-feira juntos, viu? Em vai Nova Petrópolis, donos da bola, nesta sexta-feira, aí em Nova Que hora Petrópolis. sai o ônibus? Que hora sai o ônibus? Sai cedo. Eu não vou no mesmo ônibus que o Baldasso. Eu vou abraçado assim, no ó, Baldasso. sabe que eu tenho sido quase ameaçado nas redes sociais
alguns me chamam de Banco Ribeiro Neto, entendeu? Eu me importo com o dinheiro. porque tu tá com os sentado no carvão, benefícios e então tal, tá né? tranquilo. Não é bem por isso, né? Alguns torcedores do Grêmio bem irritados comigo, né? Enfim, eu compreendo. Eu sei bem o que é isso. É a paixão, tá? Essa parte Não, mas então eu tenho que ser coerente, Meneghete. No mínimo eu tenho que ser coerente. Agora, eu acho que o Benedetto chega e acrescenta muito no time do Internacional. Não há dúvida nenhuma. Tá, não dá para deixar ele bater pênalti. Isso aí tu já tira no contrato, ó. Nos 12 gols na temporada, 2 são de pênalti. Eu ia fazer a pergunta, eu queria saber se ele soubesse. Não sabe, ele vai só pela manchete. Evita. O Inter tem outros tantos. Evita, ó, não O Edenilson, pode batedor de pênalti oficial do Inter, ganha pra isso, falando no contrato dele. Na hora decisiva ele perdeu o pênalti. né? O Zico não joga nada, né? O Zico errou numa Copa do Mundo. Também, mas não é o mais importante. Não é. Tanto, tu começou pelo menos importante. Isso jornalisticamente tá errado, mas vamos lá. Não, mas é que eu tenho que fazer uma figura aqui. Então, assim, Aula de o mais jornalismo, importante- meio-dia e meia, hein? não, hoje tá feio. Hoje minha vida tá competitiva. Assim, cara, eu acho que o Inter tem que se esforçar para trazer esse cara. Eu não pagaria 1,2 milhão. Mas eu tenho que ser coerente com a coerência do próprio Inter. Se o Inter diz que tinha dinheiro para pagar esse valor para aquele rapaz que o Baldasso não gosta, né, é sinal de que tem dinheiro para pagar para esse que ele agora assim, gosta. Outra, o Inter não gastou com o Bruno Mendes, né? Não contratou o Arangues, tudo que tinha dinheiro para isso. Então há uma reserva. Acho que vale, olha só, acho que vale o investimento. Tá bem. JB. Viu? Ele não está mais no auge dele. O Benedetto não está no auge, não é o melhor momento da vida dele. Tu também não tá no teu auge. Tu também não tá mais no teu Tudo auge. bem, faz parte, é do jogo. Uma vez eu já debati com outras pessoas mais qualificadas, agora eu debato com vocês, é do jogo, faz parte. Vai! Não, também não é pra tanto. Olha só, gente, ó, brincadeira. Ele fez. Me concentrei totalmente. A ideia era essa. Vamos lá. Ele debateu 2017. com o Vaguinha, por Exatamente, exemplo. com o Bagé. Com o Bagé. Exatamente, agora tem o Ribeiro Neto aqui. Isso aí. É do jogo. Né? Olha só, antes tinha o Tiger na central, agora é o Pedro Oliveira. O Mas Tiger tá eu seguindo quero as a cabeças opinião também. sobre, eu só quero a opinião sobre o centroavante. Não, é que as melhores temporadas dele foram. Ele explode mesmo no América e vem pro Boca, e aí no Boca vai muito bem naquele começo. América do México. Ele jogou na América do México. É ali que ele estoura. E ele vem pro Boca, e no Boca tem o grande boom da carreira dele, aquelas Libertadores 17, 18 ali. Ele vai realmente muito bem, ele realmente joga muita bola, e ele é vendido pro Olympique de Marseille por 14 milhões de euros na oportunidade. Foi um número até meio expressivo. Só que ele não consegue jogar lá. Ele é emprestado pro Elche, também não joga e volta pro Boca, já com uma situação bem mais, entre aspas, barata, 3 milhões de dólares, é um bom valor. Com esse salário alto aí, é 200 mil dólares, 2 milhões de dólares por temporada líquidos de impostos. Nós estamos falando aí de 1 milhão e 100, no mínimo, 1 milhão e 200, tá? Aproximadamente o custo dele. Nessa temporada é o artilheiro do time, 25 jogos, 12 gols, 1 assistência, só 2 de pênalti, o resto é com bola rolando. Mas teve esse problema, ele está atritado com o Riquelme. Antes do jogo, ele teve um atrito com o Riquelme, porque o Riquelme lá é dirigente hoje, eles cobraram uma dívida com os jogadores. E a televisão argentina flagrou na boca do túnel, na entrada da Bomboneira, no jogo contra o Corinthians, ele pegou ele dizendo assim para os jogadores, aquele bolinho, sabe? Esses, licença poética aqui, FDPs, e fazia assim, apontava para a arquibancada, supostamente para a diretoria, acham que nós somos perdedores. Vamos lá e vamos mostrar que nós somos vencedores. E aí se imaginou que ali fosse a TV flagrou isso, se fosse um recado para a direção do Boca Juniors. E aí ele vai lá e perde 2 pênaltis. Que ele ontem disse na ESPN na Argentina que óbvio que ele ficou arrasado por isso, mas se imaginou que fosse de propósito. É por isso que não tem mais ambiente para ele lá. Vai. Meneghete, o jogador que já chega adaptado, cara. É impressionante, imagina que contratação, até bronca com o dirigente por falta de pagamento ele já fez. Ótimo. Ele chega adaptado no Beira-Rio. Gente, Ele já sabe que vocês têm que cobrar entender. Ele já sabe. Em seguida eu quero fazer 3 comparações bem rapidinho com vocês. Vocês Vamos têm lá. que entender o seguinte, cara. Esse é um cara que não consegue andar em Buenos Aires hoje. Entrar na Bomboneira, não estamos nem falando, não consegue andar em Buenos Aires hoje. Pro Boca Juniors, deixa 6 meses aqui, o Boca se livra do salário nesse período, nem vai cobrar empréstimo, e pro Inter é bom para todo mundo.
Esse é um cara que sai de Buenos Aires se escondendo do aeroporto. Quando ele chega em Porto Alegre, tem 3 mil colorados esperando no Salgado Filho, jogando ele pra cima. Como é que vai ser ruim? Gente, nós estamos diante da jogada, da tacada final, do cheque-mate pros títulos da temporada. Esse é o cheque-mate que o Internacional pode dar. Nós não podemos tratar como quem sabe, talvez, não sei. Não, esse é um cheque-mate, gurizada. Eu quero a opinião de Meneghetti. Eu já dei minha opinião aqui. Não, mas eu preciso, tu citasse que tu ia fazer 3 frases. Eu quero a primeira. Não, agora eu quero 3 comparações rapidamente aqui, só pra gente ver cada um onde coloca o Benedetto, né, na fila do pão, como os mais antigos diziam. Onde é que ele... Hoje tu me fez essa frase, né? Quem é essa pessoa na fila do pão? Então é o seguinte, eu vou perguntar aqui, vou comparar o Benedetto com 3 centroavantes. E queria a opinião de todos aqui, meio que rápido, com uma frase e tal. Baldasso, quem é melhor? Benedetto ou o rapaz que foi pro Corinthians? O Benedetto me interessa mais nesse momento pelas características. Não respondeu. Ele certo. não conseguiu. O Yuri Alberto é mais jogador. Yuri Alberto. JB. Então, fecha com o Yuri. Quem é melhor, Baldasso? Quem tu gostaria no Inter? Vou adaptar a pergunta. Benedetto ou Damião? Essa é uma grande comparação. Eu acho muito parecidos, mas eu queria o Benedetto. César. Eu acho o Damião mais jogador, pelo que a gente viu também. Damião, com certeza. JB. Damião. Eu tenho muita dúvida nessa aí, tá? Eu tenho muita dúvida porque o Benedetto dá um prestígio pro time, dá um respeito na Sul-Americana, assim. Os caras tiraram o centroavante do Boca. Ah, circunstâncias? Bom, é assim. Às vezes quando tu compra um carro lá, um imóvel, o JB, que é um expert aqui em comprar carro, são negócios de ocasião. Chega lá, mas o cara tá aqui, tá apertado, comprou o carro. Pegou o carro dele lá, depois gastou um pouquinho na oficina, mas resolveu e já passou adiante também, e já ganhou dinheiro e já aplicou. Olha só, Benedetto, quem é melhor? O melhor Benedetto ou o melhor Borré, Baldasso? Benedetto. Boa também, né? Situações parecidas, Mas River Plate? essa é difícil de responder. Eu fico com o Benedetto também. Eu não gosto do Borré, Benedetto. Não. JB. Borré. O Borré tá dando certo na Europa, tá? Tá fazendo golaço lá. Todo mundo é só melhor. queria- Se disser pra ti Benedetto ou Diego Souza, tu escolhe o Diego Souza. Todo mundo é melhor que o Benedetto pra ti, tu já percebeu? Eu fico com o Benedetto entre Benedetto. Eu também tenho restrições ao Porque assim, o Borré. Benedetto não é mais o Benedetto de antes, tá? Tá, O Benedetto não mas é que- mais o Benedetto de antes, só pra te eu avisar. sei que é repetitivo isso. Quer Eu ver sei uma que é outra repetitivo. Não, é que com Wesley Moraes aí beleza. Benedetto ou Cadieri? O quem? O Caleri de São Paulo? É. Eu sou Benedetto, eu não sou muito fã do Caleri. Eu acho o Caleri difícil. muito bom. Eu prefiro o Caleri. Mas eu acho que é bem parelho. Eu prefiro o Caleri. É que o Caleri da primeira passagem o Caleri é mais do novo, São Paulo, tudo bem. O Caleri dessa passagem do São Paulo Não, não, mas ele tá é fazendo essa gol lá, velocidade, ele tá velho. fazendo gol lá. Ele Fala, César. Mas vou voltar, eu sei que é chato o assunto, Baldasso, mas é que a régua que nós temos que tratar é a régua atual do Inter. Não, mas O a régua é 1 ele milhão não e chega 200 com... mil. Mas ele... Não é essa Claro régua. que é, César. Não é. Tu pode pagar, JB, senão tu não compraria. Tu tem que partir do princípio que quando alguém paga, compra o jogador, ele pode pagar. Então eu parto do princípio que o Inter tem o dinheiro para pagar. Tá, mas só me diz uma coisa. O Aí Diego tu vai pra Souza, régua. não vamos do Diego Souza, vai. Não acho usa um o Diego centroavante Souza. melhor do que os que estão aqui do Inter. E aí só porque ele é melhor, tu vai pagar 1 milhão e 200? Hulk, mas não é só. Hulk. Não, só um vale pouquinho. isso Não, aí, não, né? não, vou te dizer um. Nós estávamos discutindo o Mikael. Mas o Inter não ia pagar 1 milhão e 200 pelo Mikael. Tudo bem. Mas o Benedetto tem esse tamanho. A minha Assim, ó, dúvida uma não coisa é o importante. Benedetto. Não dá, no restaurante onde ele vai comer o assadetina dele em Buenos Aires hoje, o Benedetto, o Mikael... Não sei. Embora o Mikael deva estar comendo muito assado de tira, porque está gordinho lá e não conseguiu. Só que eu quero colocar, Baldasso, eu preciso colocar, nós temos que colocar sempre a nossa régua na discussão. O Inter foi pro jogo contra o Colo-Colo e botou o alemão para jogar. Sim, o alemão. E o alemão foi importante no jogo. Foi. Imaginem se abre aquele jogo com o Benedetto de 9. Esse é o raciocínio que tu tem que ter. Claro. Contra o América Mineiro no primeiro tempo estava 2-0 pro Inter, se não é o David ou o Benedetto. Esse é o raciocínio. O Benedetto bota o Inter num patamar de time não tem dúvida com mais disso. força. Uma pergunta que não foi dita aqui. E por favor, não fica bravo comigo, Baldasso. Meu Deus. Tá bem, o Benedetto vai ficar assim, livre, coisa. É só o Inter que está interessado? Não, o futebol dos Estados Unidos seria um clube que estaria Cara, é que interessado assim, ó, também. quem é aqui no Brasil, tem 2 clubes no Brasil que eles ficam sentados com TVs ligadas e com a internet aberta. Quando o Inter tenta alguém, eles vão lá atrás de quem o Inter está tentando. São o Flamengo e o Corinthians. Esses 2 não estão contratando centroavante. O Flamengo tem 2 e o Traíra foi pro Corinthians. Então não precisa. E o Atlético tem o Hulk. E o Atlético tem o Hulk. Então os potenciais concorrentes não estão contratando. O Palmeiras contratou 2 agora. Eu sei. 2 argentinos. Eu Então tô não tem colocando o concorrência. Palmeiras. O Cara, Palmeiras poderia ser um adversário também.
É que eu acho boa essa tua comparação, porque não tem o mercado brasileiro, é o mercado que paga no sul-americano. Teria o quê? O futebol do México. Futebol do México, que paga bem, paga em dólar. Só que aqui ele tá do lado de Buenos Aires, tá uma horinha de voo, né? Não, eu sei, Meneghete. Mas eu tô dizendo que é que pode competir, dentro da pergunta do Ribeiro, que é que pode competir numa negociação dessa. O futebol mexicano pode competir, porque paga em dólar, e agora o futebol americano lá, a soccer, essa liga de soccer. É que ele tá vendo, olha só, aqui, se ele vai bem aqui, ele pode reabrir essa porta no Boca por ano que vem. O Inter tem uma Copa Sul-Americana, tá jogando. Então... Mas ele fez, não, mas aí, desculpa, no Boca ele fechou. Se ele sai do Boca agora, a porta lá fechou. Meneghete, o Inter... Rafael Bandeira. As informações que estão sendo passadas de que o Inter está sentando com o Boca para tratar a questão de tempo de empréstimo e tal. Para quem já foi dirigente aqui como o César, ele pode nos auxiliar. Já contratei do Boca 2 jogadores. Se o Inter está sentando com o Boca para tratar tempo de empréstimo, é porque já tem um indicativo positivo do jogador. Ou seja, do clube. Claro, algumas partes já foram ultrapassadas nesse processo. Então, assim, a minha questão é, 6 meses, vai ser isso mesmo? Porque o Inter parece que queria 1 ano. 6 meses é pouco, não é pouco, porque é o que a nossa urgência faz com que 6 meses seja aceitável. Então, eu não sei como é que vai ser o caminho. Eu tenho uma teoria que é melhor... Se essa informação, gente, se essa informação é verdadeira, se o Boca abriu a porta para o Inter sentar, acabou o negócio. Não, mas tem um detalhe aí, César, que eu acho que a grande dificuldade que tem é do convencimento ao jogador para ele jogar no futebol brasileiro. Isso é outra coisa. Há argentinos que não tem nenhum interesse em jogar no Brasil. Há outros que tem, que vem pra cá, D'Alessandro, Conca, Kahneman tá aí, o Cuesta tá agora no Botafogo, outros que vêm pra cá, gostam daqui. Kahneman? O German Cano. Então, assim, tem outros, o Kahneman, que agora vai renovar com o Grêmio e vai até ter aumento salarial, pra ter o descontentamento do JB. Então, assim, mas há argentinos que não têm esse interesse. A maioria desses jogadores que tu cita, se tu pegar o exemplo, eles, quando vêm para o Brasil, eles não vêm da Argentina para o Brasil. É raro, né? O D'Alessandro veio do São Lourenço para o Brasil. Mas já tinha ido batido. E nós vamos falar agora de um argentino que não se adaptou muito bem aqui no Brasil. Eu preciso só seguir nessa situação aqui, que é do Nahuel Bustos. Hoje tem uma informação que é dos colegas do Globoesporte.com, surgiu lá, mas outros caras, eu vi que parece que o Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, também estava indo nessa linha, de que o Inter estava com o Nahuel Bustos na mira. O Nahuel Bustos, ele é do Tajeres, vendido para o Grupo City, estava jogando no Girona, só que está na reserva do Girona. E ele está hoje, ele entrava em muitos jogos, só que o titular do Girona é o Stuani. Todo mundo conhece, o Uruguai, muito bom jogador. Sim, bom jogador. E aí ele tava... Já teve nos planos do Grêmio, né, o Stuani, né? Já teve nos planos do Grêmio. E aí o Grêmio tava tendo... Mas são diferentes esses jogadores. O Inter está, segundo eles, olhando. Aí aquela história, velho, eu não tenho a confirmação ainda, mas eu preciso passar sobre esse assunto para deixar a galera de casa bem informada, mas isso é bem natural. Tem 2 coisas que podem acontecer. A primeira, se faz lista. É óbvio que o Inter tem uma lista de 10 nomes de possíveis centroavantes e está olhando todos para ver as condições de mercado. Segundo, há 2 possibilidades também, né? O Inter pode ir no Benedetto e vazar o Stuani o Nahuel Bustos para desfocar um pouquinho, ou pode estar vazando o Benedetto para ir no Nahuel Bustos. Eu só lamento... Só que para mim, qualquer um dos dois me serve. Só tem uma coisinha aí, né? O Nahuel Bustos não é centroavante. É centroavante. Não é. O Nahuel Bustos joga mais pelo lado esquerdo. Ele não é centroavante. Mas ele é centroavante. Não é o jogador que nós precisamos. Ele cai pelo lado esquerdo. Eu quero te dizer, Baldassi, que eu acabei, depois que tu falou isso, eu entrei no SofaScore. Eu entrei no SofaScore. Então acabou a discussão. Peguei o mapa de calor dele. O SofaScore... Só que não tem nenhuma chance de ser o Stuani, né? Não, só para saber, porque senão eu tiro férias já hoje. Vamos lá, Pedro, vamos falar de um outro argentino. Um argentino que não se adaptou muito bem aqui em Porto Alegre, mas se adaptou junto com o Wagner Mancini, porque vai jogar junto com esse treinador novamente. Martim Benítez, meia de 28 anos, que estava emprestado pelo Independiente da Argentina para o Grêmio até o final da temporada, tem o seu empréstimo agora repassado para o América Mineiro, a pedido do técnico Wagner Mancini. O Grêmio fica com um prejuízo nessa história de $300 mil, que foi o que o Grêmio pagou para o Independiente para ter o empréstimo desse jogador. Ele estava machucado desde o início de junho, fazia trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, mas ainda não tinha uma previsão de retorno. Agora Benítez é o primeiro a sair do Grêmio nessa janela de transferências e vai rumar o América Mineiro. O termo é duro, é forte, mas começou a faxina no vestiário do Grêmio, César. É verdade, e com uma tendência. Eu quero chamar a atenção de vocês. Me parece que o presidente Romildo Bolzan, a expressão é antiga,
mas ela é muito boa. Desceu. Desceu para o vestiário. Vocês lembram dessa expressão? Se usava muito por causa do Estádio Olímpico. E vocês acreditaram? Eu não entendi. Vocês acreditaram que isso foi relevante. Vai lá, César, conclua. Depois do Ribeiro Pina, vai lá. Nós estávamos, na verdade, começando a conversa. O presidente Romildo Bolzan, em determinado momento, fez a seguinte frase: tem que diminuir o custo, não está dando, vamos parar de pensar em contratação. Não se fala mais em contratar lateral direito, não se fala mais em contratar o número 10. O presidente Romildo fechou essa porta. Depois, na semana seguinte, veio o Fernando Henrique, que foi emprestado para o Cruzeiro. Depois chegou na hora de assinar e o presidente Romildo, não, pode voltar. Tem nada de quem mandou áudio dizendo que podia viajar, não quero nada disso aqui, volta, vai jogar aqui ou vai ser emprestado para outro clube. E agora começou a dispensar os jogadores ou a colocar os jogadores. É evidente que isso parte de uma interferência do presidente, e aí a frase, Ribeiro, o presidente desce ao vestiário, que é uma frase antiga, que se dizia nos tempos do Olímpico e também do Beira-Rio, quando o presidente saía da sala, que era no segundo andar, descia até o vestiário e dava a linha de como as coisas deveriam acontecer. Romildo Bolzan parece ter ido ao vestiário. Mas o Grêmio tem um vice-presidente de futebol ativo, não é o cargo que o Tiger desenhou, que o presidente Barcelos procura um vice de futebol que não se meta no futebol. Quem disse foi a informação do Tiger Junk. O Grêmio tem um diretor de futebol ativo, que é o Sérgio Vaz, que é braço direito do Denis. Mas isso acontece, Meneghete, e eu posso te dizer, para mim não é demérito de ninguém, não. Não acho que é demérito, eu acho curioso. Todo mundo que é da bola, e o Denis é da bola, claro, o Denis é da bola, claro e o Sérgio Vasquez é da bola, os dois são... Histórico, gigantesco. Não, o Sérgio Vaz tem um trabalho na categoria de base do Grêmio de mais de 2 décadas. Mas tá meio murcha essa bola do Denis. Não Tá é sobre meio isso. murcha. Eu estou dizendo que eles conhecem, eles são do meio. Nós não podemos, jamais pode dizer que os dois não são do meio. Nós conhecemos eles São do ramo, há 30 anos. Os caras são do ramo. E eles sabem que o presidente tem essa autonomia. E o presidente entrou lá e disse, quando a gente diz são do ramo, tá? Isso não é um demérito às pessoas que eu vou citar aqui, mas é uma realidade. Pessoas que até poderiam, se ficassem mais tempo, ser do ramo. O Papaléu, por exemplo, não é do ramo. Ele é do ramo jurídico. Né? O Paulo Luz, no Grêmio, não é deste ramo. Marcos Herman já passou pelo futebol, mas o Denis Abraão tem uma trajetória e o Sérgio Vasco longa. E o que até me surpreende que o Grêmio cometeu alguns erros que são quase inaceitáveis. Fala, Ribeiro Neto. Meneghete, por que eu não acredito na tese do CCD? É que tu conseguiu não acreditar na minha tese antes de eu falar. É porque eu já sabia, eu antevi o que ia dizer. Eu já vi o cara acreditar na tese. Eu quero dividir com as pessoas o seguinte, eu sou cristão. Né? Ai, meu Deus. Eu sou cristão, eu acredito pena. E eu tenho provas da minha vida disso aí. Eu acredito em milagres. Quer dizer que quando o milagre não aconteceu, Deus não quis te ajudar. Não, é que Deus... Estamos indo por um caminho que não é legal. Nós estamos aqui no Morro Santo Antônio. Não é bom. A paróquia lá, todos os párocos da igreja de Santo Antônio. O nome do programa é Donos da Bola, né? Então vamos seguir. Vamos seguir falando de futebol. É que não precisava, que aí estende a coisa. Vai lá, Laricero, vamos embora. Mas tu vai entender, o que aconteceu no caso do Benítez foi só milagre. Foi um milagre. O Grêmio conseguiu se livrar, mesmo gastando os 300 mil dólares, se livrar de um problema, graças a um milagre. Não tem nada de... Aí o presidente desceu lá, isso aí foi milagre, ligaram, estava lá o Denis Abraão, mas não sei o quê, telefone, aí o Denis Abraão, alô? Mas aí não dá, ele fala, mas aí não dá. Aí não. Aí ele falou assim, fala, querido. Querido, tudo bem? Tu tá com tesão, né? Eu também tô. Lembra do papo dele com o Mancini? Eu também tô. Que saudade de ti, Mancini. O quê? Sério? Querido Mancini, mas esse cara é uma dádiva, isso foi milagre. Não é milagre, eu vou contestar com informações que não é milagre. Eu acho que tem uma máxima no futebol que a gente precisa sempre levantar. Primeiro, essa coisa do verdade e milagre, eu não acredito mais. O Benítez de pouca fé. Não, é que o Benítez pode jogar. O Benítez é jogador de futebol. Ele pode, em algum ambiente, dar certo. Aqui no nosso ambiente, ele deu errado. Nós já vimos historicamente jogadores. Então, essa verdade absoluta vai, melhor, pior. Mas aquilo tudo que o Benítez apresentou aqui, a gente sabia. A gente disse aqui no programa quase que de forma unânime, né?
Porque o Grêmio está corrigindo um erro, por sorte também, e o Ribeiro tem razão, mas não anula o erro. Ontem já teve manchete do João Batista Filho no blog dele. Saiba quanto o Grêmio economiza com a saída do Benítez. Né? Que nem aquela do Tardelli. O Grêmio gastou um caminhão de dinheiro com o Tardelli. Saiba quanto o Grêmio está economizando com a saída do Tardelli. Não, o Grêmio não está economizando nada. O Grêmio rasgou dinheiro com o Benítez. Rasgou dinheiro. Todos nós dissemos a mesma coisa quando veio o Benítez. Jogador de habilidade técnica sem capacidade competitiva. O que foi que ele apresentou? Exatamente. Rigorosamente isso. Foi um erro. Lá no começo foi um erro. Vai, JB. Não, como mais uma vez eu sou agredido gratuitamente no programa e absolutamente ninguém faz nada, não tem um cartaz para eu recorrer aqui na Band para uma câmara de disputa. Não tem, aqui é contigo mesmo. Resolve. Te resolve. O árbitro dentro de campo não tá me ajudando, né? O árbitro aqui não tem tá... juiz, aqui tem apresentador, tu tem que saber onde é que tu tá. Apesar de ter um campo aqui, tem que saber onde é que tu tá. Isso aqui é um programa televisivo, tu te defende e ataca o Baldasso ou não. Não é cada um por si, cara. Não, então assim, eu não vou responder essa situação, vou fazer um convite para você, vá lá em jbfilhoreporter.com.br, no meu blog, que você vai ter todas as informações de quanto custou o Benítez, qual era o salário dele, quanto que o Grêmio deixará de pagar e por que liberaram ele. Que eu não tenho conexão aqui. Não, jbfilhoreporter.com.br. O que eu quero falar? Contestando com fatos que não é milagre o que está acontecendo e a situação que o César passou é muito... Ô, Ribeiro, até porque assim, só para colocar, tá? É a minha visão. Claro. Tem fome na África. Se os deuses vão pensar em alguma coisa, vão pensar em ajudar a fome na África, no Benítez, no Grêmio. Hoje nós passamos por Deus e a fome na África. Hoje o negócio eu não sei onde é que vai. Não, mas aqui, Baldasso, na boa, Deus tem um pouquinho mais de coisa para se preocupar. Mas eu quero vamos voltar pra bola. Vamos voltar pra bola. Não, mas é que... Mas é a bola. Tá, na boa, não é Deus ou... Porque nós estamos aconselhando o que Deus tem que se preocupar. O dono da bola tá com... Ô, Deus, Benítez não, esse aqui não. Ô, Deus, eu vou ter um papo particular com a tua pessoa agora. Benedetto ajuda, tá? Benedetto ajuda. O Benítez, deixa lá. Benedetto, renovação do Kahneman, deixa aqui o Bolzão, o próximo presidente. Benedetto ajuda. Recuperação do Wanderson. Ô, Deus, recuperação do Wanderson. Recuperação do Wanderson, Deus. Vamos ligeirinho. Deus é colorado. Eu quero saber onde tu vai chegar. Tu acha que Deus vai se meter em Benítez? É óbvio que eu não acho. Não, a tese do Tu tava te defendendo da minha agressão. Volta. Exatamente. Vamos lá. A tese do CCD é muito mais justa e muito mais correta, baseada em informações, que eu sei que tu é muito bem informado, CCD. E aí, eu vi que tu fez um vídeo no teu canal sobre isso, e é essa linha. E eu vou dar exemplos que matam a situação do Ribeiro. Vocês sabiam que o Rodrigues teve 2 propostas da Dinamarca para receber 10 milhões de reais? O Grêmio receberia 10 milhões de reais para liberar o Rodrigues. E o Grêmio não só recusou a proposta, como o Rodrigues ganhava 50 mil e aumentou para 200 e renovou o contrato dele. Vocês sabiam que o Thiago Santos, que a gente vai falar na sequência sobre o Thiago Santos e o Lucas Silva que podem sair, mas o Thiago Santos, ele recebeu uma proposta do Dallas, que o Dallas pagava em dólar para levar o jogador e mais o salário do jogador, e os caras não liberaram? Diante destas negativas, que o CCD está enlouquecido aqui do lado, o presidente Romildo desceu no vestiário e disse assim, acabou. A folha está em 11, parabéns. Eu não tenho mais como pagar, vocês têm que reduzir. Pô. Parabéns, presidente Bolzan. Ô, Pedro, vamos falar da lesão do Tyson. Isso, porque a bruxa tá solta no Inter, viu, Meneghetti? Mais um jogador com lesão muscular. O Tyson, com essa lesão, vai parar por até 3 semanas. Ele perde o jogo contra o Atlético Paranaense, agora no final de semana, perde no próximo meio de semana contra o São Paulo e também a partida contra o Palmeiras. Se tudo der certo, ele volta contra o Atlético Mineiro, um jogo antes do jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Melgar. Mas a tendência é que, de fato, ele seja preparado para o jogo da Copa Sul-Americana contra o Melgar. Além do Tyson, ainda tem no departamento médico Bustos, René, Alan Patrick e Wanderson. Todos esses jogadores com lesões musculares. Agora o Tyson fica por um tempo de molho. Meneghetti. Luz vermelha no painel do teu carro. Sabe o que é isso? Opa! Luz vermelha no painel do teu carro. Eu sei. Luz vermelha no painel deste carro que o Mano Menezes está conduzindo muito bem, Baldasso. O Inter perde o Tyson por 3 semanas, o Inter já tem o Wanderson, René, Bustos. Daqui a pouco os jogadores vão estar voltando bem próximo ao primeiro jogo contra o Melgar. Não tem nenhuma dúvida. E tem alguma coisa muito grave acontecendo no Beira-Rio. É um erro imenso a gente focar no Tyson, ou a crítica ou a análise dos problemas musculares que ele especificamente está encontrando. Se eu tenho isso no grupo todo há bastante tempo. Sabe o que eu estava lembrando ontem? Eu estava lembrando de um episódio relatado pelos repórteres no começo do ano, de que os jogadores estariam insatisfeitos com a intensidade
dos treinos do Medina na pré-temporada. Eu estou tentando encontrar alguma coisa que explique. Daqui a pouco isso aí arrebentou o grupo. Eu sei que tem muita gente que veio de fora depois, mas tem que ter alguma explicação. Não é o Tyson, é todo mundo. É jogador que volta de lesão e se machuca no jogo que está voltando. Aconteceu isso com o Bustos e com o René. No jogo que voltava de lesão, se machucou de novo. Com o Alan Patrick também aconteceu isso. No jogo do retorno, para um mês. Volta no jogo, no mesmo jogo, você... O que está acontecendo no Beira-Rio? Eu não vou necessariamente passar pano, mas analisando pontualmente, eu parei para refletir sobre isso, analisando pontualmente cada situação, os dois zagueiros tiveram lesões, tá? O Moledo voltando de 1 ano e meio parado, com 34, faz 35 em outubro, e o mercado tem 35. Estão mais suscetíveis a lesões musculares. Teve também, o único fora da curva também. é o René. Calma, o único fora da curva é o René e o Moisés. Por quê? Os únicos, na verdade. Vamos lá. O Inter tem outras situações. O Alan Patrick voltou depois de 6 meses parado. Ele não jogava há 6 meses. Tanto que ele não estava na Ucrânia porque ele tinha tratado uma hérnia no Brasil. Tu vai encontrar uma explicação para cada jogador? Então, mas tu só vai deixar fora o Daniel. Desculpa te dizer, só o Daniel vai ficar fora. Cada jogador... Para mim tem duas situações. Dois jogadores que se lesionaram que, de fato... Deixa eu só terminar. Os dois zagueiros têm 35 anos e um estava voltando de 1 ano e meio parado. Os dois laterais não têm justificativa. Ali tem um problema. O Alan Patrick volta de 6 meses parado. O Tyson tem 34 anos e não é de hoje que ele está com lesão. Desde que ele voltou, ele está tendo repetidas lesões musculares. E antes nunca tinha tido. Ele lá na Ucrânia, a informação que eu tenho é que ele já não estava jogando com tanta regularidade assim. Tá? Eu até tenho que checar, confesso, tenho que checar melhor essa história. E o Inter tem um outro negócio que é uma questão histórica, que aí pesa para os preparadores físicos do clube, que são... e aí do Bustos. O Bustos jogou 27 partidas seguidas e claramente não voltou eles anteciparam a volta do Bustos. Porque era jogo decisivo, porque não dava para botar o Heitor. Era um risco que valia. E ali é uma questão muito pontual. O Inter tem uma outra questão que eu acho que tem que ver, é o seguinte: o Heitor tem que entrar em forma, né? O Heitor não está em forma. JB, tu tá fazendo uma explanação encontrando um motivo para cada jogador estar lesionado. Mas não é normal, cara. Tá, mas olha só. Não é normal. Tem uma situação que a gente pode colocar. O jogador que tem 34 anos de idade não está escrito na testa dele que ele é obrigado a ter lesão muscular. Todos o Inter tem, cara. Não, é mais suscetível. Aí tu vai lembrar assim, o Zé Roberto não teve lesão muscular. Sim, mas quantos Zé Robertos tem na vida? Tem um ponto que a gente pode... É claro que é uma reflexão, mas eu acho importante que a gente faça. Normalmente esses trabalhos vindos da Argentina, vindos da América do Sul de um modo geral, eles têm um método de trabalho físico... Para outro calendário. Diferente. Não, diferente. Com uma carga, algo diferente. Quando o Mano chegou, sentado nessa cadeira aqui, ele falou nisso, na questão física. E o Inter mudou, obviamente, o método de trabalho físico. Contratou outro preparador. Não, ele mudou o método de trabalho, ou para tensionar, ou para liberar. Tu dizia que os jogadores estavam sentindo, talvez tivesse também um time travado. Vocês lembram que o Inter não estava conseguindo jogar bem, o time estava travado. E agora, de repente, pode isso estar tendo repercussão até tu ajustar a parte física e as coisas caminharem. Pedro Oliveira, da Central Band do Esporte, mais saídas do Grêmio. Isso, porque o Grêmio quer liberar alguns jogadores assim que a janela de transferências abrir, no dia 18 de julho. O Lucas Silva e o Thiago Santos são os primeiros dessa lista. O Lucas Silva tem sondagens do leste europeu, da Turquia e também do mundo árabe, apenas sondagens. O Thiago Santos tem sondagens de 2 times que estão na parte de baixo da tabela da Série A. Esses são os 2 primeiros jogadores a deixar o Grêmio. Thiago Santos e Lucas Silva. São os jogadores que o departamento de futebol do Grêmio mais quer liberar. Um pouco atrás tem o Diogo Barbosa, que ganha na casa de R$500 mil no Grêmio. O Grêmio quer liberar esse jogador, mas ainda não tem nenhum interessado no Diogo Barbosa. O fato é que os primeiros a sair serão Lucas Silva e Thiago Santos. Se o Grêmio conseguir alguma coisa, libera o Diogo Barbosa. Muito boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Subimos a serra, já estamos em Nova Petrópolis, passando um friozinho, mas curtindo esse inverno na cobertura especial do Grupo Bandeirantes aqui na cidade. Estamos esperando vocês, inclusive, aqui na cidade. Vocês chegam amanhã e, enquanto isso, eu estou descobrindo tudo que Nova Petrópolis tem para oferecer. E já que vocês estão aí falando de esportes, debatendo, eu estou agora no ginásio da cidade, bem pertinho da igreja, onde acontece há 21 anos
campeonatos. A minha idade, um projeto, um dos mais tradicionais de vôlei aqui do Rio Grande do Sul. Atrás de mim, um grupo de 37 meninas de 13 anos, que é apenas uma parte dos alunos desse projeto. São mais de 300 nesse projeto de vôlei aqui da cidade de Nova Petrópolis, que, como eu mencionei, é um dos mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. Está comigo o coordenador do grupo, o Jânio Rezer, que vai falar um pouco sobre esse projeto. Jânio, muito obrigado por falar com a gente, uma boa tarde. Como é que funciona mais ou menos aqui o grupo? Quantos alunos vocês atendem e que tipo de campeonatos vocês participam? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo espaço. O nosso projeto ele fez 21 anos na sexta-feira passada. Ele é um projeto aberto para o pessoal da cidade e da região que queira treinar voleibol. Então, a gente trabalha desde os 4 anos até os 18, participa de inúmeras competições a nível de estado e Brasil, inclusive mês passado a gente jogou um festival internacional na cidade de Estrela. Fim de outubro a gente está indo para a Taça Paraná, que é um dos principais campeonatos a nível Brasil, E aqui no estado a gente participa das principais competições que são organizadas pela Federação Gaúcha de Voleibol. Como é que dá conta de tantos alunos? Como ele mencionou, Meneghetti, são 340 atualmente. Imagina o número de alunos e de crianças que já passaram por aqui ao longo desses 21 anos. Como é que faz, professor, para dar conta de toda essa turma? A gente hoje a quadra está dividida para a gente conseguir atender tantas crianças, Hoje são no total 340 crianças, A gente de segunda a sábado tem treino, manhã, tarde e vespertino, para conseguir atender a todos. Tem 3 dias a gente já sai desse ginásio, vai na Escola Frederico nas segundas e quartas, na Escola Luiz Lezer na sexta, com uma turma para a gente conseguir atender a todos, conseguirem treinar pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, para a gente poder competir legal aí com as principais equipes do país. Certo. E Meneghetti, o projeto aqui, ele é filiado à Federação de Vôlei do Rio Grande do Sul, por isso que eles participam de tantos campeonatos, a nível nacional e também a nível internacional, inclusive um que eles participaram na cidade de Estrela. Aqui comigo também a Giovana de Oliveira, a Giovana é capitã da equipe Mirim do projeto. Giovana, obrigado por falar com a gente, uma boa tarde. Como é que é para ti participar aqui do grupo e como é que foi esse campeonato que vocês participaram internacional? Bom, para mim, participar do projeto é muito bom. Mudou já muita coisa na minha vida. E participar do Campeonato Internacional de Estrela foi uma experiência muito boa, até por jogar com outras pessoas fora do estado. Também por criar muitas amizades e para mim foi uma ótima experiência. E a Giovana, como eu falei, é a capitã mirim da equipe. E aí, Giovana, como é que tu que coordena a equipe, como é que aqui todas nós nos ajudamos, mas eu sempre tento tomar uma frente e nos campeonatos eu ajudo as meninas quando elas precisam e sempre tento dar uma ajuda dentro de quadra. E a Giovana tá louca para jogar uma bolinha, eu tô atrapalhando ela. Giovana, mostra aí então um pouquinho das tuas habilidades aí no vôlei como a capitã da equipe. Mostra aí pra galera do Donos da Bola ao vivo aqui. Aí, Meneghetti, ao vivo aqui de Nova Petrópolis, no projeto que o nome é bem autoexplicativo, Vôlei Nova Petrópolis, e a galera aqui jogando, essa turma de 37 alunos, no total, mais de 340 crianças. Estamos esperando vocês aqui, viu, Meneghetti? Vou ver se eu separo uma cuca, quem sabe um chopinho para receber vocês aqui do Donos da Bola na sexta-feira. Voltamos ao estúdio. Eduardo, e fica com o microfone que é a tua, não podemos machucar o repórter, Não entra pra dentro da quadra ali para não atrapalhar. Precisamos do repórter nesta grande cobertura de inverno que a Brant falar aí em Nova Petrópolis inteirinho, tá? Fica no microfone que é a tua. Sexta-feira, na Rua Coberta, Donos da Bola ao vivo, direto de Nova Petrópolis para o mundo. Para a Band TV em todo o Rio Grande do Sul e no YouTube para o mundo. Donos da Bola RS, nesta sexta-feira, da Rua Coberta, ali no centro de Nova Petrópolis. Estaremos lá e convidamos a todos vocês para que cheguem lá, vão lá para xingar o JB, as suas telas furadas, abraçar o Baldaço, o César, o Ribeiro e tal. É só paulada, velho. Isso aí, fala, Vieira. Não, eu leve papel e caneta, porque o JB estará lá pronto para dar autógrafos. Então, só para perguntar assim, ele falou beber chopinho, pode beber no horário de serviço, tá liberado?
Ele Não, falou. eu não bebo quando trabalho. Depois Não bebo das quando 8, JB. Eu não bebo enquanto trabalho, eu bebo antes de entrar no ar. É diferente. Durante assim. Durante eu não bebo. Vamos ao intervalo. Pedro Oliveira conversa com você sem gracinha, tá, Pedro? Vamos fazer aquela coisa séria, formal, burocrática. Não te arvora, não te anima, Pedro. Tá bom, Meneghete, combinado. Sem nenhuma brincadeirinha, sem nenhum problema. Amanhã o Donos da Bola de Nova Petrópolis. Relembrando, amanhã, 12h30, direto de Nova Petrópolis, Donos da Bola RS aqui no canal do YouTube. 10 da TV, aberta aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma vez, o Meneghete tava falando ali do repórter, de um brincar e tal, teve uma vez que eu fui fazer uma pauta, ouvi essa, Meneghete, fazer uma pauta com o Ribeiro Neto, pro Ribeiro Neto entrevistar um Maicon, Capita. Aí consegui organizar e tudo e tal. Aí o Ribeiro Neto pegou uma bola no final e começou a trocar passe com o Maicon, pra fazer embaixadinha e trocar. Aí uma hora o Maicon não se aguentou e disse, eu tô fazendo exercício Grande físico história, aqui. JB. Muito obrigado pela história. O Ribeiro Neto batendo bola deve ser algo realmente especial. Os pneus, mais ultrapassagem, mais velocidade, mais adrenalina. Adenilson. O que tem para almoço hoje, Júlio? Não sei, ele não sabe. Eu sei que eu vou almoçar e vou direto para Nova Petrópolis. Amanhã eu tô lá. Jusceli. Ah, tá, mas é que vocês tinham cortado aqui, eu achei que eu não tava mais no ar, mas eu tô aqui no ar, vamos lá. O Lúcio Santos, campanha volta vaguinha, vai embora Ribeiro Neto. Será? Será? Vixe, disse o Marcos Vinícius. Tune, boa história, JB. Ferreirinha, melhor jogador do Sul atualmente, Lucas Fagundes Martins. Moisés perguntou, cadê o cavaco? Cadê o cavaco? Tchau. Ô Pedro, Wanderson, quando volta a ficar à disposição? Olha, o Wanderson ele pode voltar a ficar à disposição a partir do próximo meio de semana contra o São Paulo. Ele ainda faz trabalhos com bola, mas separado dos demais jogadores do Internacional. Ele pode voltar contra o São Paulo, tendência é que ele possa ser titular no final de semana contra o Palmeiras. Ele pode ficar no banco contra o São Paulo e no final de semana pode ser titular contra o Palmeiras. O detalhe é que o Inter está avançando para contratar em definitivo o Wanderson. Ele está emprestado pelo Krasnodar da Rússia até o final dessa temporada para o Inter e a cláusula de compra é 4 milhões de euros. Só que a normativa da FIFA libera o Inter a ter o Wanderson até a metade do próximo ano, metade de 2023. Por isso o Inter está avançando nessa negociação para pagar menos do que os 4 milhões de euros e já ter o Wanderson agora e já comprar em definitivo esse jogador que está voltando, se recuperando da lesão muscular, Meneghete. Ou seja, Ribeiro Neto, aí plata lá no Beira-Rio para tentar o Benedetto, para antecipar a compra do Wanderson, o Inter tá tranquilo. Eu fico surpreso, mas ao mesmo tempo feliz, porque o Inter é o novo rico do futebol brasileiro. Não é isso. O Inter está sendo, vou te falar a verdade agora, hábil e inteligente, já que a prerrogativa da FIFA permitiria que o Inter só negociasse em junho do ano que vem, o Inter está tentando antecipar para ver se barganha alguma coisa, Ribeiro. Isso deu sorte para muitos clubes, no caso do Inter, que fez muitas compras nesse mercado, né? O Vitão, por exemplo. Isso não é sorte, né? Não, é sorte sim, porque Jogadores se não houvesse a guerra, Ribeiro, não haveria isso. Ribeiro, É sorte, sim. Ribeiro. Ter a guerra é sorte. Não. Ribeiro. O Inter foi oportunista. Claro. O Inter foi oportunista. Então isso é um pouco de sorte, né? Não é sorte, Ribeiro. Os outros poderiam ter sido oportunistas também. Não Não Inter, foram. Só foi a competência do Inter, escolheu os Claro. jogadores Então, certos. também, outra Isso é coisa. competência. Gente, nós nunca tem uma podemos. coisa. Isso o JB nos ensinou, não podemos considerar uma coisa. O Benedetto não tem custo. Ele vem de graça. O que tu tem que pagar é o salário dele. Isso tem que ser levado em consideração. O David custou 11 milhões de reais. O jogador é mais caro que o Benedetto. E aí é a questão do custo-benefício, que vocês falam tanto e que eu sou xingado por isso. Que bom que você agora começa a avaliar isso. Sobre o Wanderson, tem uma questão importante sobre ele, que é a seguinte, ó. Essa situação da FIFA, ela tá ajudando e beneficiando. Vou dar um exemplo. O TT, o Grêmio provavelmente vai perder a cláusula de revenda dele, porque o TT foi reemprestado. Ajudando e beneficiando, não. Tu queria dizer ajudando e atrapalhando Isso, outros ajudando clubes. e atrapalhando. Assim, Conforme a situação do clubes, clube. conforme a situação do clube. Porque a cláusula da FIFA, o TT, o Grêmio provavelmente não vai ganhar nada com a revenda dele, se é que vai acontecer, porque ele já estendeu o contrato dele até metade de 2023 e o vínculo dele com o time lá da Ucrânia vai até final de 23. Então ele vai acabar o contrato e vai poder assinar pré-contrato. Então o Grêmio ele não vai ser vendido. Isso prejudica o Grêmio. No caso do Inter, ajuda. Por quê? O contrato do Wanderson com o Krasnodar vai até metade de 2024.
Então ele ainda vai, se o Inter conseguir um reempréstimo até metade de 23, ele ainda vai ter mais um ano de contrato com o time russo. Mas é mais um ano, Meneghetti, que normalmente o cara, ele vai dizer daqui a 6 meses... Um ano e meio, né? assinar... Se até o final de 24, né? Não, até metade de 24. Mas metade de 24. Eu não quero perder essa cláusula de compra. Porque é ela que vai segurar esse jogador no Inter. Essa cláusula todo mundo tá a fim de pagar para levar ele. Exatamente. O Flamengo, inclusive, já estava a fim dele. Só que no momento do contrato, essa prerrogativa é do Inter. O Inter tem como jogar com os caras dizendo assim, eu posso renovar com ele, se eu convencer o jogador, até metade de 23. Então eles estão embretados, eles não têm muito o que fazer. O que o Inter vai ter que jogar? Dizendo, cara, metade de 2023 vai faltar um ano pro contrato. O jogador normalmente, ele não sai de graça, mas ele desce um degrau, ele fica mais barato nesse período. Então o que o Inter vai tentar jogar? Olha só, 3 milhões de euros, te pago 3 milhões de euros e garanto um negócio, pelo menos tu ganha alguma coisa. É isso que eles estão tentando jogar no Brasil. Vai, César. Eu queria fazer um pedido para ti, JB. Mais amanhã um nós vamos a Nova Petrópolis. Amanhã nós vamos a Nova Petrópolis. Não, pode falar. Encontra umas notícias boas do Grêmio, porque não foi legal hoje o programa. Tem 2 jogadores da lista para sair. Vocês só Quem são eles? Quem são eles? Vocês falaram 2 minutos são do eles? Grêmio 30 segundos. E não deram uma notícia boa do Grêmio. Thiago Santos e Lucas Silva estão com o pé na porta. Lucas Silva, pra sair. 450? Thiago Santos, 300. 750 conto, cara. Aí. Bota o Benítez 1 milhão. Mas é sim. O Grêmio pode entrar na disputa do Benedetto. É só sim. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão. Isso aí diminui pela metade o salário do Cavani. Aí eu Baldassi, é brincadeira. Vem cá, o Baldassi, tu vai para Nova Petrópolis amanhã? É amanhã, né? Amanhã. Sexta. Bota lá amanhã, sim. César, tu vai estar lá, César? Claro, vou 9 horas me apresento, eu recebi hoje, 9 horas a apresentação. JB tá confirmado? Vai. E tu na sexta-feira trabalha uma sim, uma não também. JB exigiu 5 toalhas brancas e frutas frescas no camarim. No camarim. Mas eu vou levar maçã. Estarás lá? Já colocaram a lista da concentração na parede, tá meu nome lá, vou ter que ir. Então tá bom, amanhã 12h30, Donos da Bola TV, lá na Rua Coberta, em Nova Petrópolis. E depois às 7 estaremos lá também, lá pro Donos da Bola, versão rádio, famoso 19 horas. Paulinho, enquete interativa, resultado final. Vamos lá. Benedetto no Inter, tem que contratar, não importa o valor. Olha isso, Ribeiro Neto, 57. Dinheiro. Contrata, mas reduz salário. Aí, Ribeiro Neto, 24. Buscaria outra opção. Isso aí. Em quinto. Cara, Meneghetti, dinheiro é um detalhe.